Fala pessoal, hoje mais um programa do Quatro Linhas Podcast. A gente está trazendo um tema bem polêmico, bem atual, né? Que as mídias vem replicando aí já com uma certa frequência. Hoje a gente vai falar sobre a Red Pill, o que é, qual a influência que ela está tendo sobre os homens, se ela ajuda, se ela prejudica. Hoje a gente trouxe aqui o influencer François Aniceto, que é um cara que está muito ativo aí na Red Pill, é um cara que os jovens estão procurando muito. E a gente vai tentar mostrar o lado bom social, né, da Red Pill, porque tem muita deturpação. O que você tá esperando desse assunto? Como é que você tá, Painho? Eu penso, cara, que uma das coisas... Nosso forte aqui do podcast, uma das coisas legais é desmistificar vários assuntos que são místicos, são ocultos, e mostrar os dois lados da moeda. Então, seja bem-vindo aí, vamos bater esse papo descontraído e falar pro povo brasileiro o que é, o que não é, o que faz, o que não faz. Isso. Se inscreve no canal aí. Fala pra galera aí. Pois já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilhando nos grupos, compartilhando no grupo aí da família, ativa o sininho, pra nos ajudar a continuar desmistificando e informando sobre as pautas nacionais. François, vamos lá. O que é a Red Pill? Onde ela nasceu? Dá um apanhado para as pessoas que estão nos acompanhando. O que é Red Pill? Perfeito, vamos lá. Eu já gostei muito desse questionamento que ele trouxe para a mesa, que é essencial para você, né, desmistificar, como ele falou, conteúdos assim que a gente não conhece, né? Comigo também foi a mesma coisa, tá? No começo, quando eu estava conhecendo esse conteúdo, estava me deparando com isso. Para quem não sabe, a Red Pill é basicamente uma alusão ao filme Matrix, né? Onde aquela cena em que o Morfeu entrega para o Neo, né? Olha, você tem um mundo que você vive completamente cheio de ilusões, né? E aqui você pode continuar nesse mundo de ilusões, você pode voltar para sua casa e eu te ofereço a pílula azul e tá tudo certo. Ou você quer ver uma realidade nua e crua como ela é, né? E se você quiser, aqui é a pílula vermelha. Então ele entregou a Red Pill ou a Blue Pill, você escolhe, né? E basicamente a Red Pill ela tem várias vertentes. Tem a Red Pill da mídia, né? Da política, do sistema financeiro, do marketing e, por que não, nos relacionamentos, né? Tem uma verdade que muitas vezes foi oculta da gente desde que nós éramos criança, que quem que traz essa verdade? Filmes, novelas, a Disney condicionou a nossa mente, a gente a pensar de uma forma que os relacionamentos é de um jeito, né, que você vai ter uma pessoa destinada para você, que a vida destinou para você, né, e que vocês vão casar, vão ter filhos e vão ser felizes para sempre. Mas quando a gente vai para a realidade, né, tem conflitos, né, tem altos e baixos que a gente começa a perceber que não é bem assim. Como o filme, como a novela lá da Globo pintou pra gente, né? E, inclusive, uma coisa que mostra muito nas novelas da Globo é que todo homem é galinha, cafajeste, todo homem é pegador, é comedor e tudo mais. Só que o que não mostram é que aquilo ali é uma pequena parcela de homens, não são todos os homens, porque se todos os homens tivessem acesso, né, ao que um Garanhão lá, o Cauã Raymond, o Gianecchini, esses caras aí mais conhecidos da Globo, todos os caras tivessem acesso... O Chad, né? O Chad Alpha, que a gente conhece, né? Se todos esses caras tivessem acesso a várias mulheres, com certeza todos os caras iriam, né? Mas só pra conceituar aqui sobre o que é a Red Pill, que você me perguntou, né? Cara, a Red Pill, ela surgiu nos Estados Unidos, se não me engano, entre 99 e 2000, né? O ano que justamente foi o ano que... O 2000 foi o ano que foi lançado o filme Matrix. Exatamente, né? Tá correto. E aí, basicamente, como que surgiu a Red Pill? Homens nos Estados Unidos tinham fóruns lá que eles saíam pra noite, né? Eles tinham, né, como objetivo, assim como a maioria dos homens, em alguma fase da vida o homem quer sair pra conhecer mulheres, né? Como se relacionar com mulheres, como seduzir mulheres, como levar mulheres pra cama, né? Essa é a real intenção do homem, né? Não vou ser... Fica à vontade. Não vou ser hipócrita aqui, porque essa é a real intenção de qualquer homem, de levar uma mulher pra cama. Como é que faz, né? Então os caras começavam a sair pra testar, né, justamente para fazer o que... E eles começavam a ir nesses fóruns e começavam a escrever as experiências dele, começavam a relatar, ó, eu saí com uma fulana aqui e foi assim, assim, assado, a experiência. Aí vinha outro cara, ó, aí vinha o Fernando, ó, saí com uma outra garota, uma mulher de X idade, morava em tal lugar, e foi basicamente assim. Então eles iam, né, dando seus relatos nesse fórum. E aí começou a fazer um compilado de informações e aí surgiu o PUA, que é o Pickup Artist, né? Que basicamente traduzindo, seria um artista da sedução, né? Então com isso, toda essa informação tinha com o intuito de que ajudar outros homens a como conquistar uma mulher, levar uma mulher pra cama e tudo mais, né? Então esse fórum tinha muitos homens, né? Então basicamente
a Red Pill ela começou, né, com essa vertente de como seduzir, como conquistar a mulher, né, e levá-la pra cama. E aí, basicamente, depois vem um cara chamado Rollo Tomassi, autor do The Rational Male, que eu não sei se você já conhece, que é o macho racional, onde ele também criou um fórum. Depois ele começou a relatar todas as experiências, todos os estudos de caso de pessoas, de homens que vieram relatar pra ele. E aí veio uma mulher que ela tinha um filho, que ela, inclusive, esse filho dela ia se casar, né? Com uma mulher que o cara era totalmente submisso à mulher. Ele é aquele cara que não conseguia dizer não pra mulher. E a mãe, né, claro, a mãe sempre percebe quando o filho, né, fica... É otário, vamos dizer aqui, o nosso papel é um trouxa pra mulher. Né? A mãe percebe, a mulher conhece muito bem a outra mulher, né? Eu sempre costumo dizer isso. Verdade. Então ela sabe muito bem, ela conhece, poxa, esse moleque aqui tá sendo muito trouxa pra essa mulher, um bananão, como a gente costuma dizer aqui no dito popular, né? Tá sendo muito trouxa pra essa mulher. Aí a mãe, incomodada com aquilo, né? Acho que não sei como, ela caiu no fórum lá do Rollo Tomassi e falou o seguinte: olha só, você já pensou em fazer um livro? Poxa, se você fizesse, eu queria dar muito esse livro de presente pro meu filho, porque o meu filho é um trouxa. Entendeu? Entendi. Faz tudo que a mulher dele quer, a mulher dele faz ele de gato e sapato, deita e rola em cima dele, né? E aí ela se incomodou com isso, aí o Rollo Tomassi pensou, foi lá e criou a primeira edição do The Rational Male, que é hoje o macho racional, né? Vários exemplares aí, já foi traduzido para vários países no mundo todo. E aí ele parece que deu esse livro pra mãe, a mãe levou pra esse garoto e tudo mais, enfim, tá? Mas o intuito é justamente mostrar um lado para os homens sobre a mente feminina, como é que a mente feminina funciona, como é que funciona as relações, né, intersexuais, que ele assim chama, que é a relação entre homem e mulher, como é que funciona a dinâmica, né, de homem e mulher, como é que o homem pensa, como é que a mulher pensa na hora de se relacionar, na hora de escolher um parceiro, né, um potencial marido, um potencial pai para os filhos dela, entendeu? E aí ele começou a classificar e deu várias nomenclaturas, ele deu vários nomes para cada termo, né, que ele foi colocando dentro do livro dele. Os mais conhecidos é o VSM e a hipergamia, né? VSM, para quem não sabe, para quem está nos assistindo, é a sigla de valor sexual de mercado. No inglês é mais ou menos marketplace sexual, né? Value Market Section, né? Uma coisa assim, traduzido lá no inglês. Então, o valor sexual de mercado, ele tem vários pilares, que é basicamente o quê? É como que o sexo oposto considera mais atraente a gente, né? Por exemplo, o que a gente considera de mais atraente nas mulheres e o que as mulheres consideram de mais atraente nos homens, né? Então, dentro do VSM, tem vários pilares. O pilar financeiro, né? Que é qual é a capacidade que aquele homem tem de fazer grana, de fazer dinheiro. A aparência, né? Que é associado muito a bons genes, né? A mulher olha para um cara muito bonito assim, então ela já vai associar muito a bons genes. Ó, meu filho vai nascer com tal X de altura, aparência do rosto, o corpo e tudo mais, então ela já vai associar bons genes. Da mesma forma, o homem faz isso, né? Sim. Assim, observa muito os sinais de fertilidade que a mulher tem. E o outro pilar justamente é o game, né? Que é basicamente o quê? O quão bom esse cara é de lábia. O quão bom esse cara consegue gerar emoções nas mulheres, que as mulheres conseguem se sentir atraídas por esse cara. Entendeu? E aí começou justamente nessa pegada do Pua, que eu falei anteriormente, que os caras iam pra campo pra conhecer as mulheres, pra saber o que as mulheres gostavam, o que deixavam as mulheres atraídas, entendeu? Uhum. Então, foi feito vários, né, relatos por esses caras, e aí eles chegaram a um certo padrão do que realmente atraem as mulheres, o que deixam as mulheres apaixonadas, assim falando. Então, tem esses pilares dentro do VSM, e ele foi criando outras nomenclaturas, foi colocando dentro do livro dele, né? E aí, se vocês quiserem, até posso, ao decorrer aqui, a gente pode falar. Não, a gente vai colocar os... Porque se eu for falar todas, não, a gente vai colocar os links aqui. Sim, sim. Eu acho muito bacana, mas antes, eu queria fazer uma pausa, só para as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria apresentar, Painha, a nossa assessora de imprensa Priscila Prado. Vem cá, Priscila. Dá um tchauzinho. Fica ali aqui. Olha, vocês que estão nos assistindo, essa é a Priscila Prado. Então, quando vocês verem uma comunicação dessa moça bonita, educada, posturada, isso aí. Ela que tá no projeto com a gente. Priscila, obrigado por você estar no projeto com a gente, tá? Fica na paz. Rapaz, então quer dizer, a Red Pill, ela nasceu de uma pesquisa empírica de campo. Isso. Né? Dos caras que já estavam cansados meio que serem reféns de algumas táticas femininas, que são normais. Assim como nós temos as nossas táticas, elas também têm as táticas dela. E eu já vou... Sim, bacana ele passar um pouco o que é a Red Pill. Eu já vou começar a querer te fazer uma pergunta pra gente já começar a destrinchar isso, né? Sim. Se relacionar com uma mãe solteira... É furada ou não é?
Tá. Isso aí gera muita polêmica, né? Mas vamos lá, eu não tenho problema nenhum em esclarecer isso aí. Que é o seguinte, cara, o que eu penso sobre mãe solteira? Eu nunca vou chegar pra um cara e vou falar bem assim, ó, não se relacione com uma mãe solteira, né? Mas esse cara precisa saber de algumas coisas antes de se relacionar com mãe solteira, tá? E eu sempre vou falar pra ele, qual é a primeira coisa que você deve saber quando você vai se relacionar com uma mãe solteira como que é a relação dela com o pai da criança. Né? Porque tem muitos casos aí, que não é do conhecimento de geral, né? Mas que não chega na mídia, né? Mas chega muito pra mim, pra gente que cria esse conteúdo, que é o quê? O cara muitas vezes vai lá, né? Conhece uma mulher que já tem um filho de um outro cara, uma criança, né? Pequena. E aí o cara realmente se apaixona, gosta da mulher, começa, né, a tratar bem, o que é comum da gente que é homem, né? Gosta de acolher, amparar quando a gente gosta de uma mulher, né? Fazer o melhor pra aquela mulher, proporcionar o melhor, né? E aí muitas vezes o que acontece? Ah, fulano, vou voltar pro pai do meu filho. O pai do meu filho voltou a me procurar, a gente conversou. E aí o cara muitas vezes, né, tá fazendo de um tudo ali e aí... Toma. Fica na merda, né? Toma. Exatamente. Entendeu? E aí como é que fica a situação desse cara, né? Então por isso que eu sempre falo antes. Vai se relacionar com uma mãe solteira? Você quer, irmão? Você quer? Eu nunca vou chegar... Não, você não vai se relacionar. Que isso, né? Isso não existe. Você quer se relacionar? Beleza, então olha só. Primeira coisa que você tem que saber, como que é a relação dela com o pai da criança? O pai abandonou a criança, né? Porque isso acontece também, tem muitos pais que abandonam a mulher grávida e tudo mais. É guarda compartilhada, unilateral. Como é que é? Como é que tá a situação dela com a criança? Você precisa saber disso aí, né? Antes de você entrar num relacionamento com ela. E a segunda coisa que já, como consequência que pode levar a isso, é a questão da, hoje, né? O judiciário tá criando, né? E criou cada vez mais. E vem muito mais pacotes de leis para serem aprovados aí que favoreçam as mulheres. Né? Muitas vezes, não é que assim... Tem mulheres que realmente precisam serem de algumas leis? Precisam. Tá? Mas o que muitas vezes algumas mulheres mal intencionadas acabam usando essas leis para ferrar a vida de homens bons, né? Honestos. Né? Como foi o caso, vou só dar um exemplo aqui bem rápido, foi a criação ano passado na Câmara, se não me engano, não sei em qual mês foi, a criação da violência psicológica contra a mulher. Né? Tem mulheres que sofrem violência psicológica, são abusadas? Existem. Não estou dizendo que não existem. Existem, né? Mas também existem aquelas mulheres mal intencionadas que vão usar isso ao seu favor para ferrar com a vida de um homem, né? E aí o que eu falo pro cara? Olha só, existe agora a lei que o judiciário criou, né? Na verdade eu não sei em que ano criou, não sei em que momento foi criado, que foi a sociopaternidade. E como consequência, muitas vezes você pode acabar sendo preso por não pagar pensão por um filho que não é seu. Olha só que coisa louca, velho. E só pra esclarecer assim pra quem tá assistindo, né? Muita gente ainda não é no conhecimento de muitos caras isso, né? Então o que acontece? A sociopaternidade, ela advém de quê? De uma relação socioafetiva. Que como que é reconhecido como que é reconhecido pela justiça a sociopaternidade? Três pré-requisitos: nome, fama e tratamento. Nome é se o cara, que eu já vi, né? Muitos caras vão lá, começa a se relacionar com a mulher e dá o nome, registra a criança no nome dele. Esse é o primeiro ponto, né? Fama é como que a sociedade, ou os amigos ali, os familiares, parentes ao redor, veem aquela relação dele com a criança, né? O cara vai lá, busca na escola, né? No primeiro aniversário da criança, o cara vai lá, aparece nas fotos, olha, esse é meu filho e tudo mais, ele assume e tudo mais, né? Então ele criou ali, a sociedade ali vê aquele cara como um potencial pai para aquela criança. E o terceiro pré-requisito é o tratamento, né? Que é como o cara trata a criança, né? E ali muitas vezes cria um vínculo afetivo do cara com a criança e a criança com ele, né? Então muitas vezes esses três pré-requisitos, por mais que um não esteja e tenha um desses requisitos, a justiça já reconhece como pensão socioafetiva. Só que muitas vezes você, até sendo padrasto de uma criança, mas por exemplo, você se relacionando só com a mulher, né? Pode ser que não seja reconhecido como... A mulher pode não pedir a pensão socioafetiva de você. A justiça pode não reconhecer. Mas desde que você entre em acordo com ela antes, você converse com ela antes de você se relacionar. Para quem quer se relacionar com uma mãe solteira, para quem tá conhecendo uma mulher agora que já tem filho de outro cara, então, coisas que você precisa saber e são questões que você precisa entrar em acordo com ela antes de você começar esse relacionamento aí, entendeu? Interessantíssimo. E deixando bem claro aqui também que... essas leis que estão sendo criadas, elas não vêm ao lado do homem, porque tem muita mulher que é agressora psicológica, tem muita mulher que é assediadora, e a gente precisa começar a falar disso para quebrar um pouco esse paradigma. Paradigma, exatamente. Que prejudica
prejudica a todos, mas num produto final prejudica muito as mulheres. Exatamente. Também, porque quanto mais essa cultura bater em cima, trouxer essas questões que deixam um pouco fora de controle a igualdade dos dois lados, sim, a gente tem um prejuízo. Paim, o que você achou dessa primeira rodada de pergunta? O que você achou do que é a Red Pill? Você que não conhecia. Vamos lá. Eu tava olhando aqui o meu dever de casa, que eu dei uma pesquisada, dei uma estudada, porque com a polarização da internet, exatamente, surgem fenômenos cada vez mais estranhos, que é fenômenos socioculturais, sociológicos, né? E um dos culpados é a internet. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Então, você se achou dentro de uma causa, se encontrou, acredita nisso, e é o que você acredita. Nós estamos, né, eu respeito, claro, todos os pensamentos, respeito todas as reflexões, mas eu posso não concordar, entendeu? Como eu não concordo com esse movimento. Se eu pudesse deixar vocês num calabouço 3 meses sem comida e castigava vocês. Mas o seu pensamento é uma abordagem que você está expondo. Então, o nosso podcast está aqui para desmistificar. Você falou umas coisas interessantes aí, que eu acho até legal, mas eu sou contra esse movimento. Particularmente, pessoalmente falando, não é porque sou um romântico, não é porque eu sou artista, porque eu admiro a mulher. Eu vejo a mulher como o centro do universo. A mulher é uma costela, foi feita da nossa costela. Eu não sei se você acredita em Deus, mas nós somos cristãos, então eu acredito em Deus. O que está na Bíblia, para mim, é a verdade suprema. Então, a mulher, ela é a nossa rainha, ela é a rainha da casa, ela é a mãe de família, ela que vai nos deixar o legado, ela que vai nos dar um filho. Então, ela que cuida de nós, ela que lava nossas cuecas, ela que faz nossa comida. Então, é lógico que tudo é um equilíbrio, certo? Eu não sou também um trouxa, como você falou aí, né? Eu sou... Não, mas aqui é preto no branco. Eu sou um cara transparente, romântico, mas também sou consciente de que... Eu sou consciente de que os deveres são iguais, certo? Não é à toa que as mulheres cada vez mais ganham espaço em todos os quesitos no mundo inteiro. As mulheres estão se valorizando, ganhando poder, ganhando credibilidade, e elas merecem total apoio. Agora, em respeito, claro, a você, até pelo seu conteúdo e pela sua experiência que você já tem, eu faço uma pergunta aqui bem simples. Qual o risco de que um Red Pill vai se aproximar da misoginia? Porque a gente sabe que a misoginia é o ódio contra a mulher. Isso, então, qual é o risco? Qual é o que pode acontecer para se aproximar disso? Vocês, Red Pill, chegar a odiar as mulheres a esse ponto? Caraca, rapidinho, antes de você pegar esse gancho dele, muito bacana essa tua pergunta. Gostei. Como é que vocês estão vendo isso na carne? Porque já tem um movimento do Estado que já está acusando a Red Pill de conteúdo misógino. Exatamente. Isso. E olha, não se espanta, porque daqui a pouco vai começar a ter prisão. Como é que o movimento tá vendo isso? Cara, eu vou te falar uma coisa, tá? O movimento hoje, ele foi muito deturpado aqui no Brasil, até pelos próprios caras. Tem caras que entregam conteúdo saudável, coisas que o homem precisa, não é que o homem quer, o homem precisa saber, que é a questão do judiciário que eu falei. E tem um lado da Red Pill que realmente são os caras que só querem pregar a misoginia, entendeu? Tem. Não adianta falar que tem, porque tem, entendeu? Eu mesmo, inclusive, já... Mano, a gente, inclusive, bate boca com esses caras, entendeu? A gente tem conflito com esses caras. São todos? Não. Não são todos. Eu posso falar pra você que eu conheço homens, que eu já conheci pessoalmente, que entregam conteúdo saudável pra todo homem. Tem aqueles que... Legal isso, tem essa consciência, que então, tem né? aquele... Com certeza, tem que ter a consciência, entendeu? Tanto que, assim, por isso que foi deturpado, né? Por isso que colocaram todos os caras da Red Pill no mesmo saco, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, se eu chegar bem assim, ó. Aqui é como é que é o nome do prédio aqui, por exemplo? Todo mundo que trabalha no prédio... Como é que é o nome? Na Torre 5. Na Torre 5, por exemplo. Teve um fulaninho aqui, teve um caso de alguém aqui que teve um escândalo de corrupção, né? E aí eu pego bem assim e falo, todo mundo que trabalha no prédio 5 lá é corrupto. Entendi. Eu tô sendo o quê?
babaca, né? Por quê? Porque eu tô polarizando, eu tô falando que todo mundo, eu tô incluindo todo mundo no mesmo saco. Eu nem sequer dei o trabalho de olhar as pessoas íntegras que estão ali, estão trabalhando, estão fazendo certinho e tudo mais. Já associei todas elas ao fulaninho lá que foi corrupto, que, né, só nega imposto de renda e tudo mais, né? Então, assim, em todo lugar a gente realmente vai ter aquelas pessoas tóxicas, aquelas pessoas que só querem pregar o ódio, né? Tem caras assim, tem. Tá? Então, tanto que são caras que, inclusive, até não mostram a cara. Porque os que põem a cara mesmo, que vão falar o que eles pensam, são os caras que são grandes aí. Entendi. O próprio Bruno Gili do Social Art, que você conhece, né? É um cara que mostra o rosto e ele fala muito, traz muito à mesa assuntos interessantes que até as próprias mulheres mesmo concordam com eles. Né? Não, muitas. Até minha mãe mesmo. Principalmente as mulheres conservadoras. Sim. Elas estão muito inclinadas a apoiar o conteúdo da Red Pill saudável, aquele conteúdo social, né? Inclusive, essa polêmica aumentou mais ainda do movimento Red Pill com o Thiago Schultz, que deu uma série de entrevistas ensinando os homens a se relacionar com as suas mulheres, ensinando da forma do Red Pill. Então, isso se potencializou, esse movimento de vocês. Então, você sabe muito bem, né? Claro. Thiago Schultz é meu amigo, inclusive, pessoalmente. Conheço ele. Tava com ele aqui na última vez que ele veio no Rio. Inclusive, cara, teve todo aquele lance lá do Campari, toda aquela polêmica e tudo mais. Eu conheço o Thiago pessoalmente, eu sei muito bem do que ele é. Inclusive, várias mulheres também conhecem o Thiago, já foram no podcast dele, né? Sabem? Várias, né? Várias. E, cara, a gente sabe muito bem que hoje a mídia que a gente tem hoje aqui no Brasil, ela é muito porca. Desculpa a expressão, entendeu? Tô falando aqui autenticamente, como se não tivesse câmera aqui, entendeu? Então, ou seja, ela pegou vários cortes do Thiago ali, né? E criou uma imagem dele como o pior homem, como o pior ser humano da face da Terra, quando é justamente ao contrário. A mídia podre, realmente. Entendeu? E aí pegou, né? A mesma coisa fizeram com o Bolsonaro. Vou dar aqui já jogar aqui um exemplo na mesa, né? Então, picotaram vários cortes ali de falas como a que ele fez e plantaram ele como o pior ser humano na face da Terra, né? Exato. Sendo que quem conhece o cara pessoalmente sabe da índole que o cara tem e sabe de quem ele é. Conhecer ele pessoalmente, é um grande homem. A mídia... Foi o melhor presidente da história do Brasil. Bolsonaro. A mídia... Eu não tenho dúvida disso. Pra mim também. Pra mídia é interessante... Pra mídia é interessante manter essa massa de manobra. Para a mídia é interessante deixar esse tipo de conhecimento ou literalmente uma red pill para você... Às vezes o cara não tá vendo situações que estão na frente dele. Uhum. Então tem o movimento feminista tá vindo muito contra a red pill, porque a red pill tá sim ajudando os caras a alertar, né? Alertar sobre algumas situações femininas que podem, no final... Não é nem sobre uma relação saudável de homem e mulher, cara. No final, o produto final disso são os noticiários. Perfeito. Entendeu? Infelizmente. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta que é a seguinte. Dá um exemplo de um homem que tá totalmente, assim, dentro do polo feminino. Tá. Então, você quer... Achei interessante a pergunta. Você quer um exemplo de um homem que tá totalmente no polo feminino? Vou dar um exemplo de um relacionamento aqui, claro, né? Geralmente, quem é a parte mais emocional dentro de um relacionamento é a mulher, né? Normalmente, sim. Sim. O homem, espera-se que o homem seja o cara mais centrado, o polo firme da relação, que vá, né, trazer soluções quando houver um problema dentro da relação. É pelo menos o que a mulher espera, né? Inclusive, tem duas senhoritas aqui, né? Elas me corrigem se eu estou errado, né? A mulher sempre vai esperar que o homem tenha iniciativa para resolver os problemas dentro de casa, né? Não é que ela não possa resolver, ela pode, elas podem resolver. Mas se ela tá com um namorado, se ela tá com um marido, ela espera que o homem seja o pilar mais forte dentro de casa, né? Um exemplo bem comum do homem que entra no polo feminino é o cara que fica tendo DR com a mulher por mensagem. Que eu acho completamente... Eu já acho assim, pelo menos, desculpa nada. Eu já acho ridículo essa expressão DR, né? É uma expressão muito usada pelas mulheres. Agora, homem falando DR, vai a merda, irmão, entendeu? Você tá discutindo com a tua mulher, você tá discutindo com ela, você tá tendo uma discussão, uma briga ali, né? Aí, o que é um exemplo de um cara que entra no polo feminino é o cara que fica mandando textão pra mulher. A mulher começa a brigar ali. É comum, não tô dizendo que é errado, é comum da mulher. A mulher que fica mandando textão, mandando aqueles, mais né, emotivo, aqueles PDF enorme ali de texto ali. Eu falo, cara, normal, segue o jogo. O que eu costumo sempre dizer? Mulher tá mandando textão pra você por mensagem, fala bem assim, amor, chegar em casa a gente conversa. Entendeu?
Chegar em casa, a gente conversa, agora eu estou ocupado. Aí o cara entra naquela questão de querer discutir com a mulher. E a partir do momento que ele entra numa discussão com uma mulher, ele entra naquela energia feminina dela, né? Aí começa os dois batendo boca, os dois não se entendem, né? E aí, ao invés de você resolver o conflito, você aumenta cada vez mais ainda. É um cara que, por exemplo, ele não consegue controlar as emoções dele. Por isso que ele tá entrando no polo feminino. O polo feminino é o polo mais emocional da relação, então o cara não consegue controlar as emoções dele, ele já entra na frame feminina, ele entra na frame da mulher, né? Que é justamente o que a mulher não quer. A mulher tá discutindo, ela tá descarregando os problemas dela ali, mas de forma inconsciente a mulher não quer que o cara caia na mesma energia que a dela, entendeu? Ela simplesmente, muitas vezes, o que os caras muitas vezes não entendem, aqui as senhoritas agora vão me corrigir se eu estiver errado, que, por exemplo, quando uma mulher chega do trabalho de noite, né, que ela tá ali discutindo, falando dos problemas que ela teve durante o dia, o que mais ela quer é ser ouvida. Muitas vezes ela não quer nem que o cara diga nada, ela só quer ser ouvida, porque muitas vezes o cara vai lá dar uma solução, vai falar alguma coisa, ela fala... Por que você tá falando isso, entendeu? Como já foi casos que eu já presenciei, inclusive comigo mesmo, já de mentorados que vieram comigo falar. Por que você tá falando? Só tô te falando uma coisa. Aí começam os dois a discutirem. O cara traz o problema dele, a mulher traz o dela, e nenhum dos dois se entendem. Vão dormir ali, um de cara fechada, um pro outro, entendeu? E aí fica, sei lá, durante dias ali, os dois não se entendem, entendeu? Então o cara que entra nessa discussão com a mulher, principalmente por mensagem, que eu já vi muito cara fazendo isso, inclusive os caras chegam pra fazer mentoria comigo, tá, me mostra o que tá acontecendo aí. Aí o cara me mostra o print das conversas, a mulher mandou um textão, ele manda 3 caixas de mensagem com outros textões. Eu falei, mano, tá aí, o primeiro problema tá na situação é esse daí, ó, que você não tá conseguindo controlar as emoções, entendeu? Então, quando você estiver fora de casa, tua mulher tá te mandando mensagem ali, textão, cara, chega pra ela, amor, eu já entendi o que você tá querendo dizer, já entendi o teu problema. Quando chegar em casa, a gente conversa, tá? Na calma, na paz. Eu tô um pouco ocupado aqui com o meu trabalho, entendeu? Quando chegar, a gente conversa, tá? Beijo, tchau. É isso. E não fica dando, entendeu? Porque muitas vezes a mulher quer picuinha pra, entendeu? Enfim. Perde a firmeza, né? Você perde a sua polaridade ali, você perde Exatamente. a sua frame masculina. Paim, tuas considerações finais. Eu vou abrir um espaço para o François voltar mais vezes. Mas tuas considerações finais desse início de um assunto que é muito grande, muito complexo e que a gente vai abordar mais aqui. Tem muito pano pra manga sobre esse assunto. Foi legal. Eu gostei de você, cara. Você não é tão radical. Aliás, eu não vi radicalidade. Achei umas palavras interessantes. Até vi dentro de você um pouquinho de romantismo. Você tá escondendo um jogo aí. Você já foi um Dom Juan. Você já foi um romântico. Independente disso, até porque, é uma curiosidade, eu não sei por que você chegou nesse movimento. Estourou nosso tempo já? Considerações finais. Eu não sei o que te levou a ser um Red Pill, né? Uhum. Mas, assim, nas próximas entrevistas, vamos receber ele novamente aqui, porque se ele isso dá quiser pano voltar pra manga. Gostei muito. E como eu te falei, eu tenho um ponto de vista sobre a mulher. Nunca vou ser machista e, pelo contrário, eu admiro a mulher. Também admiro. Eu sou um romântico e, inclusive, eu não sei se você acredita em Deus... porque tudo que eu faço, eu vou na Bíblia, então eu vou fechar aqui com o seguinte, aqui, ó, só 2 versículos aqui da Bíblia que diz o seguinte, ó: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. 1 Coríntios 7:13. E o outro versículo diz o seguinte: todavia a mulher não é independente do homem, e nem um homem independente da mulher. 1 Coríntios 11:11. O que eu quero dizer para você é que a sabedoria suprema vem do nosso Criador, Deus, né? Sempre. Então é o verdadeiro mestre, Jesus Cristo, que nos ensina cada vez mais, e tudo sobre a mulher tá ali. Já fica até uma dica para você, de repente, dar uma pesquisada sobre a mulher ali na Bíblia. Não, eu leio a Bíblia, eu consumo conteúdo da Bíblia. Inclusive, quando eu me deparei com a Red Pill, eu consumi a Bíblia e a Red Pill, porque a Red Pill a Bíblia é o maior livro Red Pill de todos. Por isso que você não é tão radical assim. A prova disso, por você não ser tão radical, porque se não fosse isso, de repente você seria um extremista Red Pill. Como é que é o seu nome, desculpa? Sou o Paim. Paim. Então, a Red Pill ela não é radical. Transformaram a Red Pill num negócio radical. Algumas pessoas são radicais, você não é. Exatamente. Então, te dou os parabéns por você ser um cara tranquilo, sereno, que está amenizando esse efeito colateral desse movimento Red Pill, que não é favorável. Eu não vejo favorável a nenhuma nação. Aí, mas vai do ponto de vista seu. Eu sou um cara que eu sou um entusiasta do Red Pill, eu acho que a gente tem muito... acho que ela é essencial pro homem. Tem muito a contribuir. Eu vou te devolver a palavra.
frisando que você aí deixou muito claro que a Bíblia é um maior livro Red Pill hoje. Maior de todos. Porque quantos cristãos eles são criticados por falar que a mulher é submissa ao homem? Eu vou deixar só uma frase aqui. Sim. Então isso é só um parêntese que a gente vai trazer depois aqui. François, eu queria que você falasse um pouco do livro que você está escrevendo, cara. Qual é o projeto, sim, como claro. é que tá? Fala aí um pouco sobre isso, suas considerações finais, pra gente poder encerrar. E divulga o livro também. Com certeza. Inclusive, o próprio Rollo Tomassi que escreveu o livro, ele é casado e tem filhas. Normal. Entendeu? Normal. O próprio criador da Red Pill. E aqui no Brasil deturparam. Você tem que sair pegando... Então não é assim, entendeu? O projeto do livro que eu tô escrevendo agora justamente é para ajudar homens que estão passando por término de relacionamento, né? Porque homens e mulheres, quando passam por um término de relacionamento, eles reagem de forma diferente, né? Enquanto que a mulher ali, ela quer ser amparada, quer ser acolhida, e sempre vai ter alguém para estar amparando e acolhendo a mulher, né? Enquanto que o homem, ele sofre calado, ele sofre sozinho. Por quê? Se ele demonstrar o sentimento dele, fraco. Você é fraco. A sociedade, os outros homens, as outras pessoas vão falar que você é fraco, né? O homem não tem que demonstrar sentimento e tudo mais, só que o homem ali, muitas vezes, está sofrendo calado dentro dele. Ele não quer demonstrar porque ele não quer parecer ser um cara fraco. E qual é a consequência disso? Suicídios. Hoje a maior quantidade de suicídios são por parte dos homens que têm problemas emocionais, e um deles é quando ele passa por problemas ali de término de relacionamento, divórcio. Tem dados, inclusive, isso aí. Homens que... Mano, o homem, pra você ter uma ideia, o homem se joga debaixo da carreta. Então ele não pensa duas vezes ali. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem alguém pra ouvir o que ele tem pra falar ali, entendeu? Muitas vezes o cara só quer ser ouvido assim como uma mulher, entendeu? A mulher sempre vai ter alguém que vai acolher, amparar. Isso não é errado, tá certo? Eu, inclusive, sou uma pessoa que, se tiver uma mulher falar pra mim os problemas dela, cara, se eu puder ajudar, né, no que eu puder, eu vou conseguir ali, eu vou fazer alguma coisa pra ajudar aquela pessoa, aquela mulher, entendeu? Mas agora, muitas vezes, os homens, eles têm essa questão de guardar mais pra si mesmo, entendeu? E muitas vezes, terapia não adianta. Um psicólogo normal, um psiquiatra não vai adiantar porque ele não entende certas questões que o cara tá passando, que só ele sabe, mas que a Red Pill muitas vezes fala pra esse cara, entendeu? E aí muita gente, né, você trouxe, eu não vou falar que você tá errado, que você não tá, porque realmente alguns caras pintaram a Red Pill como algo extremo, né? E também tem essa questão, né? O que é extremo pra você, né? De repente, o que é extremo pra você, eu olho por uma outra ótica que eu não vejo tanto extremismo assim. Mas se você quiser, a gente pode fazer isso que eu tô fazendo com vocês aqui, que é conversar, falar, mostrar a Red Pill verdadeira como ela é. Você não precisa ter ódio de mulher, você não precisa ficar dizendo que toda mulher é isso e aquilo. Você precisa entender como é que funciona a mente da mulher por uma perspectiva comportamental e psicológica. Na prática, você já presenciou, você já teve relacionamento, você já foi? E só pra responder outra pergunta que você falou. Você já foi um cara romântico, seduzindo mulher? Cara, eu não fui como eu ainda sou, né? Mas só que a gente tem um momento certo de você ser um cara romântico, né? Um cara firme, que é o que toda mulher espera, né? Um momento que você vai ali, tá alternando entre os dois polos ali pra você também não ser aquele cara frio todo tempo, que nem uma mulher, ninguém gosta disso, né? Vamos dizer a verdade. Até um cara que é totalmente frio, ele afasta as pessoas, né? Principalmente outros homens também. Mais um ponto positivo. Então, entendeu? Já ganhou mais um conceito. Além de ser bolsonarista, mais um ponto positivo. Eu já não deixaria você 3 meses no calabouço. Deixaria só um mês só, já sem teria comida. Você pelo menos comeria, né? É um ponto bom, né? Bacana. Olha, é nesse clima que a gente se despede. Se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos, amassa o sininho. Ativa as notificações, nos ajuda. E forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.